Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite. Está no ar o Jornal da Central TV Brasil. Esperamos que você possa ter uma boa recepção dos nossos trabalhos. Aqui, a notícia é verdade. No WhatsApp, criminosos se passam por funcionários públicos para obter dados pessoais ou induzir as pessoas a clicar em links que permitem clonar o telefone. Ligações e mensagens falsas são enviadas em nome do Ministério da Saúde e são o novo golpe aplicado durante a pandemia do coronavírus. Estelionatários estão se aproveitando da lentidão na disponibilidade de vacinas para o quê? Para obter dinheiro de forma ilegal. Preste muita atenção. A partir desta semana, bens de capital e equipamentos de informática, telecomunicações, comprados no exterior poderão ter uma redução de 10% a menos de imposto de importação para entrarem no país. A medida foi aprovada em reunião do Comitê Executivo de Gestão da CACEX, da Câmara de Comércio Exterior, Ministério, logicamente, da Economia. Os bens de capital são máquinas e equipamentos usados na produção. Em nota, o Ministério da Economia informou que a medida vai reduzir custos e aumentar a competitividade de diversos setores da economia e beneficiar os consumidores que pagarão menos para comprar itens como computadores e também celulares. O médico Marcelo Quiroga, titular do Ministério da Saúde, disse que sua gestão vai trabalhar para conseguir homogeneizar a conduta assistencial no tratamento da Covid-19 em nosso país. O ministro defende que é preciso haver protocolos informalizados de assistência nas unidades de terapia intensiva em nosso país. Temos que transferir as expectativas e experiências e expertises dos centros para unidades de terapia intensiva nas cidades que estão mais distantes. O ministro afirmou ainda em que estados menores, de tal sorte, a utilizar recursos de tecnologia da informação e também comunicação, como a telemedicina, para que a gente consiga melhorar em muitos esses resultados. Ao comentar o número de mortes por milhão de habitantes no Brasil por Covid-19 e a quantidade de vacinas, o líder do governo na Câmara Federal, deputado Ricardo Barros, disse que a situação brasileira na pandemia é até confortável. Nosso sistema de saúde responde e está melhor do que no tratamento às pessoas do que na maioria dos países de primeiro mundo. Eles estão na nossa frente em número de vacinados. O Brasil é o 5º país do mundo em número de vacinados, embora tenha começado mais tarde. Já são 10.300.000 pessoas vacinadas e 11.600.000 pessoas que já pegaram Covid e estão imunes, disse o deputado. O juiz titular da 3ª Vara Criminal de Curitiba, Luiz Antônio Bonar, enviou os processos de Luiz Inácio Lula da Silva para a Justiça Federal do Distrito Federal, mas manteve o bloqueio de bens do ex-presidente. Nas ações sobre, logicamente, as irregularidades na compra do terreno para a construção do Instituto Lula, e segundo Bonar, novo juiz, esse sim, poderá decidir sobre o patrimônio do político. As 206 agências do trabalhador vinculadas à Secretaria de Estado de Justiça, Família e Trabalho disponibilizaram 3.051 oportunidades de empregos com carteira assinada em empresas do Paraná. Do total,
1.156 vagas estão disponíveis nas agências de Curitiba e também da região metropolitana. Já no interior, as agências que ofertam mais vagas nos municípios de Cascavel, 603, município de Cianorte, 230 vagas, Umuarama, 187, Assis Chateaubriand, 162 e Marechal Cândido Rondon, 152 vagas. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Você que é aluno, ex-aluno ou até mesmo colaborador, cliente do Grupo ETP, eu quero dizer para vocês que o ano 2020 foi um ano cheio de desafios. Mas tivemos coisas muito boas acontecendo em 2020. Entre elas, é claro que a questão do Covid nos obrigou a acelerar a melhoria da educação à distância. Não é simplesmente uma coisa online, mas a educação à distância. Também, o ano 2020 foi o ano onde trabalhamos intrinsecamente em hospitais, trabalhando muito forte na questão do Covid, readaptando os hospitais, modificando pressão de sala. Além disso, também escrevemos um artigo internacional sobre o ar-condicionado e o Covid, que teve grande repercussão. Além disso, o ano de 2020 foi o ano onde fechamos parcerias, por exemplo, parceria com a agência alemã de desenvolvimento, em parceria com o Ministério do Meio Ambiente, onde em 2021 teremos um laboratório focado para a área de propano e dióxido de carbono. Além de todas essas também, a nossa faculdade conseguiu um projeto de inovação tecnológica em parceria com a FINEP, onde faremos um carrinho especial para desinfecção de UVC em ambientes críticos, onde estamos com o Departamento de Engenharia trabalhando firme em cima desse projeto. Realmente, o ano 2020 foi um ano desafiador, mas nós pegamos as dificuldades, absorvemos elas e junto com a equipe, que eu sou muito grato, achamos soluções, caminhos para ter um 2021 próspero. Muito obrigado a todos vocês. Depois do intervalo, mais informações. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo, usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas, tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Este é o restaurante Mar e Terra, onde os prazeres da carne se encontram com os sabores do mar. Um desfile gastronômico para quem gosta de comer. Restaurante Mar e Terra, rodízio de carnes com frutos do mar, uma tradição com muita qualidade. Restaurante Mar e Terra, Monteiro Torinho, 141. A Conselheiro Laurindo 491 está estrategicamente localizada a Soma Print, especializada no comércio de equipamentos para foto e vídeo, destaque para iluminação profissional e amador, tanto para estúdio ou externa. São tripés, luminárias, luzes em LED, painéis, refletores, suportes e grande variedade com preços justos. A Soma Print tem consultores especializados oferecendo qualidade. Faça orçamento no 3223-4348. Completa linha em projetores e painéis de projeção. Soma Print, no centro da cidade. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.
Agora as notícias do Paraná dentro do Jornal da Central TV Brasil. O governo do estado começa a distribuição de uma nova remessa de vacinas contra a Covid-19. Serão 129.200 doses do imunizante do coronavírus, da Coronavac, produzido logicamente pela farmacêutica chinesa Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. O lote corresponde à metade das doses encaminhadas pelo Ministério da Saúde. A distribuição das vacinas às 22 unidades de saúde já teve início em Curitiba. As doses serão enviadas por transporte terrestre a todas as regiões do estado. Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul se uniram em busca de saídas conjuntas para conter a expansão da crise sanitária decorrente da pandemia do Covid-19. A formalização do consórcio de saúde envolvendo os 3 estados da região sul foi sacramentada em reunião na Casa da Agronomia, uma das sedes do governo catarinense na cidade de Florianópolis. O anúncio foi feito pelos governadores Carlos Massa Ratinho Júnior do Paraná, Carlos Moisés de Santa Catarina e Eduardo Leite do Rio Grande do Sul. Respectivamente, também tiveram presentes os secretários de saúde de cada estado. O ministro da Saúde, médico Marcelo Quiroga, também participou do evento. Os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados CAGED divulgados mostram que 292 municípios paranaenses tiveram saldo positivo de contratações em janeiro de 2021, ou seja, 73,1% tiveram geração de emprego no estado. O número é consideravelmente superior a dezembro do ano de 2020, que teve 139 municípios, 34,8%, com resultados positivos. Outros 18 municípios empataram as cotações e demissões permaneceram zeradas no primeiro mês do ano. O governo do estado lançou o edital para inscrição de médicos bolsistas para atuação na plataforma de telesaúde. O edital faz parte do programa de ações extensionistas de preservação, cuidados e também combate à pandemia do novo coronavírus. A seleção será feita, logicamente, pela Universidade Estadual de Londrina, instituição responsável pelas atividades do projeto e também telesaúde do Paraná. São ofertadas 10 vagas para médicos profissionais, sendo metade para a jornada semanal de 30 horas e o restante para a jornada de 20 horas por semana. As bolsas terão validade por 3 meses e serão pagas nos valores mensais de R$ 4.500 a R$ 3.000, respectivamente. As inscrições devem e seguem até o dia 17 de maio, exclusivamente, lógico, pela internet. Site do Governo do Estado do Paraná. Ainda o Governo do Estado do Paraná prorrogou até às 5 horas do dia 1º de abril as medidas restritivas que estão em vigor no Paraná desde o último dia 10. Com isso, serão mais alguns dias de restrições e também de circulação de pessoas. Também estão mantidas as regras para as atividades que têm permissão para funcionar. O decreto 7.122 de 2021 foi assinado pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior e endossando a necessidade de controle de circulação do coronavírus no estado do Paraná neste período muito preocupante, disse o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior. Afirmou ainda, o estado atravessa um período de elevações dos índices relacionados à doença, como números de casos, óbitos, internações e taxas de transmissão. O governador Ratinho Júnior reforçou que o momento é de emergência vivido em nosso estado. Por isso, demanda o cumprimento de medidas mais restritivas.
O governador também pediu solidariedade. Deputado federal e líder de Jair Bolsonaro na Câmara Federal, Ricardo Barros, vai ser vovô novamente. Sua filha, a deputada Maria Vitória, está esperando o seu segundo filho e vai se afastar da Assembleia Legislativa do Paraná. Até, logicamente, o final deste ano. Maria Vitória sai no próximo dia 26 de março. Assume, em seu lugar, o suplente Hélio Rusch. Detalhe, é pela segunda vez que Hélio Rusch assume uma cadeira na Assembleia Legislativa. Depois do intervalo, muito mais notícias para você. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Eu convido você a viver mais e também melhor no Hotel Fazenda Luar de Agosto. O lazer, aliado aos sabores da terra, se encontram com objetivos de bem hospedar. Aqui você vai ter emoções, você vai ter alegria e muito prazer. O Hotel Fazenda Luar de Agosto, natureza, bem-estar e muita alegria em Faxinal, no estado do Paraná. Lincoln Joias, uma história de 33 anos contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Caderno Internacional. Marte já foi um mundo úmido com água abundante na sua superfície, mas isso mudou drasticamente, bilhões de anos atrás, o que deixou para trás a passagem desolada que reconhecemos até hoje. Então, o que aconteceu? O que aconteceu em Marte para que a água desaparecesse? Cientistas têm uma nova hipótese. Pesquisadores disseram nesta semana algo entre 30% e 99% desta água pode estar retido atualmente dentro de minerais na crosta marciana, o que contraria a ideia já muito antiga de que simplesmente perdeu-se no espaço, escapando logicamente pela atmosfera superior. Em nova posição, a União Europeia, entre Polônia e Hungria, bloquearam a adoção do orçamento do bloco e do pacote de recuperação econômica contra a crise do Covid-19, informou a rede de Rádio Europa. Os dois países contestam mecanismos que vinculam os pagamentos a condições democráticas. Os governos de Varsóvia e também de Budapeste têm arguído que o Estado de Direito em seus países e também Bruxelas tenta puni-los, o que não é razoável. Por isso, esse impasse. O bloco incorporou o respeito das instituições como contrapartida para acesso de gastos de 2021 a 2027 ao fundo de estímulo de 890 bilhões de dólares, que vai ser compensado com os efeitos da pandemia em suas 27 localidades econômicas. Ataque de políticos e da imprensa da Ucrânia levaram uma onda de descrédito às vacinas contra a Covid-19 fabricadas na Índia. Apesar de as doses serem únicas disponíveis no país, uma parcela dos ucranianos
está relutante em usar a vacina, informou a imprensa local. As reclamações começam disfarçadas de preocupação com a eficácia e também a segurança das doses. Logo, porém, se transformaram em acusações sobre experimentos em ucranianos e vacina para pobres. As redes sociais, lá da Ucrânia, criaram memes onde indicam que quem for vacinado com as doses Covid Shield, desenvolvidas pela AstraZeneca em parceria com o Instituto Serum da Índia, se parecerá com índios. E, logicamente, isso em tom muito pejorativo. Assassinatos integram nova onda de violência de grupos armados na região fronteiriça entre Níger, Mali e Burkina Faso. Homens armados mataram 51 civis na região de Tillabéri, ao sudoeste do Níger. Os criminosos teriam interceptado um comboio que voltava de um mercado em uma vila próxima. Isso na região considerada epicentro da onda jihadista, que tomou o Shell Central. Os assassinatos são parte de uma onda de ataques promovidos por grupos armados ligados ao Estado Islâmico e também à Al-Qaeda na região tríplice fronteira entre Nigéria, com o Mali e também com Burkina Faso. Ex-líder terrorista é preso após fuga de prisão domiciliar no Reino Unido. Acusado por 6 crimes, ex-líder do grupo britânico Al-Muhadjirun desencadeou uma busca de 36 horas por todo o país. O principal tribunal criminal do Reino Unido reconduziu o ex-líder do grupo terrorista britânico Al-Muhadjirun, chamado de LF. Ele foi reconduzido à prisão. O homem, que teve o seu nome preservado por questões legais, responde a 6 acusações. Ele permanece preso por 3 anos e 2 meses, após, logicamente, se declarar culpado a um tribunal que confirmou o diário britânico Daily Mail. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, vai enfrentar consequências por direcionar esforços para manipular a eleição presidencial de 2020 nos Estados Unidos em favor de Donald Trump. Ele pagará um preço, disse Biden à BBC News, em entrevista, indagado ainda, perguntado quais seriam as consequências, ele respondeu: "Vocês verão em breve." O relatório sobre uma suposta preparação dos Estados Unidos para ataques cibernéticos às redes russas deve ser enquadrado como um crime internacional. A afirmação é do porta-voz do governo de Moscou, Dmitry Peskov. Sua afirmação veio à guisa de resposta de uma reportagem do jornal norte-americano The New York Times, que determinava que autoridades não identificadas afirmavam que Washington planeja atacar as redes russas em retaliação à invasão ao sistema SolarWinds. Depois de 2 meses de escolas e estabelecimentos comerciais fechados, o governo de Portugal deu o sinal verde para que a rotina da população volte ao normal, aos poucos e também normal, e a previsão é que nas próximas horas, e nesta fase, muitas coisas boas estão acontecendo. As crianças de até 10 anos de idade podem voltar às escolas. Os estabelecimentos comerciais pequenos, como portas para a rua, também podem voltar a abrir, bem como cabeleireiros e outras atividades. O Paraguai pode inaugurar relações diplomáticas com a China para garantir vacinas contra o Covid-19, informou o jornal The Japan News. O país, que integra um pequeno grupo no lado latino-americano que não tem laços com Beijing, ao lado da Guatemala e também de Honduras, até agora, então, Assunção
mantém relações com Taiwan, situação, logicamente, que tende a se reverter caso as negociações com o governo chinês se efetivem. A questão tailandesa é primordial para Beijing, que a reivindica e quer uma nação só na China, ao negar independência, logicamente, ao Taipei. Esporte com Zé Domingos e Birubiru. Alô, Johnny, um abraço. Zé Domingos, um abraço. Um abraço. Zé, a pandemia está atrapalhando o futebol, a pandemia trabalha a pessoa que não vive do futebol, enfim, essa pandemia está mexendo com tudo e com todos, Zé. É verdade, mas há muita gente misturando a pandemia com a qualidade do futebol. A qualidade do futebol que caiu no Brasil não é em relação à pandemia. A qualidade do futebol brasileiro, ela vem decrescendo de anos para cá. Não é de agora, de um ano atrás, 2 anos. Há muitos anos. Raros são os grandes jogadores que têm surgido ultimamente. São raros, repito. Então a qualidade técnica do futebol caiu e caiu muito. Os campeonatos regionais que estão aí, todos eles atrapalhados, confusos, com jogos programados não acontecendo, com jogos saindo em outros locais diferentes dos estados de origem. Este melê todo que aí está não é em função da pandemia, é em função de uma série de erros que vem acontecendo no futebol brasileiro de uns anos para cá. Dirigentes não atentam com detalhes para a situação do futebol. Não se incomodam com a situação do futebol. Eles vão levando ao seu jeito. Salários altíssimos de treinadores, de jogadores, quebrando clubes. E daí os clubes reclamam de pandemia. Salários altíssimos é que fizeram com que vários clubes que outrora foram sensacionais, extraordinários, estejam aí passando por dificuldades, caindo para a Série B, caindo para a Série C e assim por diante. O futebol do Brasil precisa urgentemente passar por uma renovação de conceitos, uma renovação de valores. Os campeonatos regionais precisam ser repensados, reavaliados. O campeonato nacional também. Será que não poderíamos, talvez, ter o retorno daquelas disputas tão sensacionais que tínhamos de campeão do primeiro turno com o campeão do segundo turno, o time de melhor índice técnico participando da decisão com os campeões dos turnos, se fazendo um triangular, enfim, remotivar o futebol do Brasil e dar oportunidade aos jovens valores, dar a eles condições de realmente alcançarem aquilo que almejam e aquilo que os clubes precisam. O novo normal será normal? Voltaremos a ter o mesmo futebol antes da pandemia ou não, Zé? Vai demorar um determinado tempo. Não será já. Não será já porque a casa está bagunçada. E para se arrumar uma casa bagunçada, demanda tempo. Muito tempo. Então o nosso futebol, que foi várias vezes campeão do mundo, quer em seleções, quer em clubes, dificilmente viverá estas glórias brevemente. Vai demorar muito tempo para o Brasil ser novamente considerado o melhor futebol do mundo. Valeu, Johnny. Valeu, Zé. Até a próxima. Amigos, aqui encerramos mais um jornal. Temos a certeza de ter prestado um bom serviço. Mais notícias sempre nesta ideologia. Prestação de serviço com notícia verdade. Saúde a todos. Shalom, irmãos. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.